Bora falar agora sobre Luiz Castro, treinador português que fez sucesso pelo Botafogo no ano passado, virou alvo de um leilão. O primeiro a fazer proposta oficial foi o Santos na semana passada, inclusive o clube espera por uma resposta até no máximo essa quarta-feira. Posso contar também que o Vasco já apresentou uma proposta, essa oferta foi feita no início dessa semana e o Vasco está disposto a esperar um pouco mais pela resposta do técnico português. Nas últimas horas, também em tom de especulação, surgiram os nomes do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, esses com treinador. O Galo tem vínculo com o Milito até dezembro de 25, mesmo período do contrato de Fernando Diniz no Cruzeiro. Nem Cruzeiro nem Atlético confirmam a sondagem a Luiz Castro, é natural que não confirmem mesmo. Eles ainda têm 2 jogos por disputar no Campeonato Brasileiro e têm passado a imagem de que podem contar com seus atuais comandantes. Posso assegurar para vocês que o Milito balança demais. Vai haver uma reunião entre acionistas do Atlético ao fim do Campeonato Brasileiro para discutir a demissão do treinador argentino. A multa de 4 milhões de reais não é um impeditivo. Sobre Fernando Diniz, a última chance de o ex-técnico da seleção brasileira seguir no Cruzeiro em 2025 é classificar o time para a Libertadores, ainda que seja para pré-Libertadores. Se isso não acontecer, é natural que o Diniz também seja demitido e o Luiz Castro é ótima alternativa para ambos os clubes. O Santos começa a perceber que a demora do Luiz Castro e o interesse de outros clubes pode atrasar todo o seu processo, até por isso, na Vila Belmiro já há quem garanta que Renato Gaúcho surge como um plano B. Mandei na manhã dessa terça-feira uma mensagem para o Luiz para perguntar a respeito de prazos, assim que ele responder, conto para vocês. Porque o assunto do dia, aliás, nós temos 2 em destaque, né? Essa sacanagem que estão fazendo com o Cruzeiro, sacanagem das maiores bizarrices do futebol brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco. Mas o assunto em destaque no início agora é o orçamento do Atlético para 2025. Porque o Rafael Menin deu uma entrevista para o GE, falando que, né, como não está na Libertadores, que o ano tende a ser muito duro e tal. Quem prometeu que o 25 seria de investimento foram eles lá atrás. Aliás, falando no Pra Trás Mente, deixa eu mostrar aqui um trecho de uma entrevista que o Rubens Menin, figura pela qual tenho um profundo respeito, nos concedeu aqui nos Donos da Bola em 2020. Olha o que ele disse, veja aí. Vocês vão ver que coisa sensacional que esse projeto do Atlético. Daqui a 5 anos, eu tenho certeza que tudo isso vai dar certo, eu estou confiando muito nesse projeto. O Atlético vai ser uma potência no futebol mundial. Não é nacional, não. Nacional já é, né? E vai ser uma potência no futebol mundial. Então, eu vou lembrar, por exemplo, do Atlético de 81, que era o melhor time do mundo. 81, Atlético e Flamengo eram os 2 melhores times do mundo. Nós queremos voltar àqueles tempos. O Atlético não vamos pensar pequeno em Brasil, não. É um time que vai disputar Libertadores para ganhar, que vai disputar Campeonato Mundial para ganhar, com estrutura, mas tem que implementar. Então, se a gente tiver a felicidade de unirmos todos em cima desse projeto, que é maravilhoso, tendo um pouco de paciência, igual o Flamengo teve paciência, e hoje o Flamengo é um time de expressão mundial, o Atlético será um time de expressão mundial, porque nós temos um negócio que quase ninguém tem, que é a melhor torcida do Brasil. Torcida enorme e que é a torcida mais fanática. Bom, nos concedeu essa entrevista, então, em julho de 2020, aqui nos Donos da Bola, ainda com cenário antigo, etc e tal. Eu disse aqui, reafirmo, tenho por ele um profundo respeito, mas não deixo de apontar os erros cometidos por eles todos, inclusive por ele, que é o Rubens Menin. Só que agora a gente vai ver o que o Rafael Menin disse em entrevista ao GE, falando exatamente sobre o orçamento do ano que vem. Veja aí. Aliás, mostra na tela, né, André? Abre na tela para mim, por gentileza. Ó, então tá aí, ó. O nosso planejamento já começou. Aqui tem um vídeo também, mas no caso aqui nós temos só nós temos só aspas dele aqui. Nosso planejamento já começou. Ele começou, eu te diria, há quase 2 meses. E é claro que a gente trabalha com 2 cenários. Um cenário, caso a gente tenha sucesso no jogo, final da Libertadores, a gente tem um pouco mais de folga, e um cenário no qual a gente, tomara que não aconteça, não tenha sucesso. Aí é um ano um pouco mais duro, porque dificilmente vai ter Libertadores. Então a gente passa a ter um orçamento um pouco mais difícil, mas já está sendo planejado. Tá, vamos lá. Eu estava agora há pouco ali fora, conversando com o André Salles, meu editor-chefe. E eu disse ao André, ó, não me pega esse argumento, porque a previsão do Atlético para a Copa do Brasil, salvo engano, o Galante está aqui, pode me ajudar,
era de quartas de final e Libertadores de oitavas de final. O orçamento. Aí o André foi e mandou no meu peito assim, não, mas isso aí ele se referiu à entrada do Atlético no Brasileiro através do campeonato, na Libertadores, através do Campeonato Brasileiro. Alto lá. Alto lá. Se ele projeta tudo isso de oitavas de final na Libertadores e de quartas de final na Copa do Brasil, e ele avança nos 2 torneios até a final, isso faz com que o Atlético fature muita grana, muito além do que eles tinham projetado, tá certo? Verdade. Porque ele foi de oitavas para quartas, de quartas para semi e de semi para a final. Então aí, o Galante deve ter esses números aqui, de quanto faturou na Libertadores. Aí, não é só o vice-campeonato não, é que você vai passando de fase, você vai ganhando dinheiro. A mesma coisa se aplica à Copa do Brasil. Então, diante do que eles projetaram para a Libertadores e também para a Copa do Brasil, eles foram muito além. Logo, faturou muito além do que imaginava. E outra coisa, o 6º lugar no Campeonato Brasileiro levava para a Libertadores, mas pagava valor irrisório em relação ao que ganhou da Libertadores da Copa do Brasil. Então, pera lá, eu posso ter cara de tonto, mas eu sei interpretar as coisas. Breno Galante, buenas tardes, muchachos. Se é que é possível, né? Porque você deve estar com a cabeça gigantesca, né? Boa tarde, Everton, Gabi. Aliás, tá todo Thiago, doído, hein? Tá com cara de cansado. Ah, cara, peguei 17 horas de viagem, Nossa. né? Saí domingo... Tá no Japão? Saí domingo 10h20 lá do meu hotel, cheguei ontem 3 horas da tarde em Belo Horizonte, perdi voo pra cá, perde conexão, atrasa voo, enfim, não só eu, né? A maioria dos torcedores do Atlético passaram por isso, né? Em relação ao investimento, cara, é uma coisa complicada, porque se o Atlético tivesse feito um investimento na janela, tivesse montado um time capaz, pensando no Mundial, ele poderia ter gastado 200 milhões, que ele ia ganhar 500 para poder jogar. Então aí era uma conta matemática, mas não era questão da conta, era questão de você acreditar. Eu acho que subestimou demais, superestimou demais o elenco do Atlético. Acharam que o Atlético tinha um elenco que poderia ganhar tudo. E não tinha, nós vimos isso aqui, nós comentamos, abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem um bom time, 11 jogadores. Mas na hora que você vai recorrer ao banco, você não consegue fazer nada. A gente recorreu a Mariano, Vargas e Kardec. Um jogador que virou... E Bernard. E Bernard. O Bernard ainda não chegou, infelizmente. O Kardec e o Vargas estão fora dos planos do Atlético desde o início da temporada. E o Mariano já está aposentado desde o início da temporada também. Então, quer dizer, você vai recorrer a esses caras para você poder ganhar uma Libertadores? O Mariano então você já vê que tem um erro de planejamento. E, cara, todo mundo está careca de saber. Os meninos não querem colocar a mão no bolso para colocar dinheiro deles no Atlético. Eles querem fazer a coisa rodar. O dinheiro que vai entrar, o Atlético ganhou 7 milhões de dólares então, como vice. prometessem o que prometeram. Pois é, mas aí entra esse problema de você criar uma expectativa no torcedor. Ô, Thiagão, 7 milhões de dólares que o Atlético ganhou de vice. Você acha que ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar em contratação? Nós temos 2 pontos nessa situação aí. Primeiro eu acho que a administração, no ponto geral, é boa. Nós não vamos discutir isso aqui pra mim. Sim. O Atlético, desde que os caras assumiram, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, depois campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, é pentacampeão mineiro, e é um Atlético que estava na final da Copa do Brasil e da Libertadores nessa temporada. O ponto em tudo isso que a gente tem que falar é, as promessas, cara, a gente só promete o que pode cumprir. Você não pode chegar aqui em julho de 2020 e falar, pô, daqui 5 anos vai ser isso. Ou lá em 2020, como eles mesmos fizeram, e dizer, aqui tem um equívoco. Aqui na nossa dívida, ela vai cair de 1,2 para 300 milhões. Cara, não faça promessas que são impossíveis de cumprir. Ou que elas dependam de resultados daquele ano. Porque quando você fala em 2020 que daqui 5 anos o Atlético vai ser uma potência, você depende do que o Atlético vai conseguir fazer em 2024. O que o Atlético entregou em 2024? Ainda não tem nem a classificação para a Sul-Americana garantida. O Atlético não vai jogar a próxima Libertadores. E o orçamento vai ter que, automaticamente, ser diferente do que seria se o Atlético fosse jogar Libertadores. Então, lá atrás, que não fosse feita essa promessa. Eu espero que eles tenham aprendido com o erro. Porque foi um erro. Quando você chega no microfone, gigante, igual o da Band, e fala, peraí, eu vou lá daqui 5 anos, o Atlético vai ser uma das potências do mundo. E fala isso, meu amigo, você vai ser cobrado. Porque essa entrevista, a gente veicula hoje, mas eu tô recebendo essa entrevista desde domingo. André, nós temos aí aquela matéria do UOL. Põe na tela para nós aí uma matéria já de 2021. Vocês se lembram quando o Atlético fez um evento
O Atlético fez um evento em 2021 Galo Business Day. para anunciar os números. Eles falaram naquela. Balanço. Só um ponto. Nesse evento, eles falam que iam reduzir a dívida para cerca de 300 milhões de reais. Esse é o ponto. Eu lembro que na época o Guilherme Pio era o repórter do UOL, ele publica essa matéria, talvez seja essa, inclusive, que a gente vai mostrar. Eu retuitei a matéria falando, está no caminho certo. Eu fui muito xingado, mas muito xingado. Cara, nós estamos no período. Agora nós estamos no período. E eu não esqueço dessas coisas. Nós estamos no período. Qual é a dívida do Atlético? Ela é de 300 milhões de reais? Segundo o Rafael, tá de 1 bi. Pois é. Mas é insuportável. Eles assumiram, Bruno? Não. Era um bi também. Era um bi também. Não, um bi é alguma coisa. Era um bi 200. Cara, não prometa o que não pode ser cumprido. Mas nós não passamos o ano inteiro. Peraí, nós não passamos o ano inteiro aqui noticiando e o Atlético festejando, quando o André Lamonier ainda era diretor de comunicação, festejando números. Faturamento do estádio, recorde não sei de quê, faturamento disso, daquilo. E aí, cara? Mas não é insuportável quando agora a corda aperta e aí vai para as mesmas desculpas de sempre? Por exemplo, não, mas o planejamento a gente não estava esperando. Render tão mal no Campeonato Brasileiro. Antes, a nossa dívida era de 1 bilhão e 200. Naquela entrevista, inclusive, com o Bismenino, em 2020, até revendo ela, ele fala, tipo assim, não vamos equacionar todas as dívidas, isso vai ser resolvido, 5 anos o Galo é uma potência. Aí vai a Arena MRV, os custos da construção aqui, foi pego de surpresa, a taxa de Selic é pega de surpresa. Toda hora, na hora de poder prometer, de poder bater no peito e falar, não, a gente vai ser, ano que vem, nosso caminho é incrível. Na hora que a corda aperta, toda vez vem pro mesmo discurso, igual o Valu vai lembrar muito bem, né? No Cruzeiro, qualquer hora que a corda apertava no pescoço do Ronaldo, não é porque o clube estava no CTI. Então, mesma coisa, cara. É insuportável. O torcedor fica um dissabor terrível com isso. Fica horrível, cara. Porque mais uma vez termina um ano. Tem mais uma questão, Valu. Tem mais uma questão. Aí nós já estávamos aqui, e você vai se lembrar, o Rodrigo Caetano disse, sentado ali onde o Galante está, o Rodrigo Caetano disse o seguinte: nós vamos equacionar dívidas, colocar a casa em ordem em 2024 e os grandes investimentos do Atlético ficarão para a montagem do time para 2025. Na oportunidade, Valu, não condicionou a Libertadores, a jogar Mundial, nada disso. O papo era, vamos equacionar as dívidas, pagar as contas, colocar a casa em ordem 24 e 25 fazer investimento. Agora mudou de novo. HG, boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Mas a grande verdade é que, assim, não vão admitir, né? Mas ninguém dentro do Atlético trabalhava com qualquer possibilidade do clube não estar na Libertadores 2025. Ninguém vai dizer isso, é só um sentimento que eu tenho. E isso acaba, de fato, sendo um fator muito relevante, eu acho que é um fator impactante com relação ao que vai acontecer no clube em 2025. Agora, eu acho que o grande problema é quando os administradores colocam no mesmo pacote continuar montando um time forte, equacionar as dívidas e também lidar com as dívidas do estádio. Cara, não tem como você fazer isso, tudo com o orçamento que o Atlético tem. Talvez o Flamengo, com a arrecadação que tem, conseguiria continuar em todas essas vias ao mesmo tempo. O que o Atlético tem feito ao longo dos últimos quase 5 anos, principalmente? Onde que está destacado, pelo menos na minha opinião, os principais investimentos do clube? No time de futebol, claro. Profissional. Isso, no Quase time. não. Sim, perfeito, Gabriel. No time profissional, claro. Tirou o pé um pouco em 2023, 2024, porque 20, 21 e 22 foi muito acelerado, digamos assim. Depois arrefeceu um pouco, mas ainda assim o Atlético fez alguns investimentos nesse ano. Cara, não tem como essa conta fechar. E outra, eu acho que o clube cometeu um erro gigantesco quando não optou por fazer a recuperação judicial. Só fazendo um paralelo, e aqui o exercício não é de se comparar SAFs, nada disso. Quando você faz uma recuperação, e é claro, não estou querendo ensinar para bancários, né? Para donos de banco, que são pessoas responsáveis pelo Atlético. Mas a recuperação judicial hoje no Cruzeiro, aconteça o que acontecer, independente da quantidade de milhões que forem investidos no futebol, tem sempre um boleto para continuar sendo pago fluentemente. Mesmo que a dívida ela não se baixe tanto quanto a expectativa prometida pelos menins, mas ela vai baixando. Ela nunca vai acontecer dela, de certa forma, estagnar ou não reduzir. Eu acho que foi uma opção não muito acertada para o Atlético e agora vai ter que lidar com a torcida, que vai fazer muita exigência para esse ano de 2025. Então, uma equação difícil de ser equilibrada dentro do clube.
E sabe o que é o mais interessante? Deixa eu só te mostrar um negócio